consagrar no coração da igreja. Quero ser o amor no coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui nesta quarta-feira, mais uma vez, para o nosso encontro semanal de estudo do Catecismo. Estamos na nossa 41ª aula, é assim, né, Adilto? Beleza. Tudo bem, nossa, chegamos até aqui, né, gente? Estamos um ano de estudo já, né? Graças a Deus, né? Parabéns para vocês que estão perseverando, né? Estamos aí, né? De tanques e barrancos, algumas dificuldades no meio do caminho, perseveramos. E vocês sabem, no final do programa eu vou falar sobre a nossa promoção, né? Que estamos fazendo de aniversário do Catecismo. No final do programa, da aula, a gente fala um pouquinho. Vamos começar então a nossa oração pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados irmãos, estamos na nossa 41ª aula, nosso 41º encontro de estudo, seguindo, os artigos do credo. Lembrando que essa é a primeira parte do catecismo, que é o credo. Então, dessa parte, a mais longa, é aquela que fala da cristologia, de Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido sob Pôncio Pilatos, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, é onde a gente está hoje, morto e sepultado, E ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Estamos quase terminando essa parte da cristologia. Então hoje falamos do sepultamento de Jesus, Jesus foi sepultado, Jesus Cristo foi sepultado. Por que isso tem importância? Primeiramente porque está no credo, e isso é a nossa fé, Então essas coisas são importantes, Tudo da nossa fé e tudo que está no credo não é sem razão de ser, tem uma importância fundamental. Então hoje a gente vai tentar dar uma adiantada, Esses temas são importantes, mas dá para a gente, eles são mais claros, dá para a gente dar uma adiantada. Eu vou só falar um pouquinho sobre o sepultamento de Jesus. Por que isso é importante? A sepultura de Jesus, quer dizer, ele foi sepultado, atesta sua verdadeira morte. Ele morreu, não é um faz de conta. Por exemplo, se Jesus tivesse morrido na cruz e ressuscitado imediatamente, alguém podia, não, isso não foi uma morte de verdade, foi um fingimento. Não, ele foi morto e foi sepultado, ficou 3 dias no túmulo, 3 pedaços de dia, um pedaço de dia da sexta-feira, um pedaço, o segundo dia do inteiro e ainda um pedaço do 3º dia, E aí ressuscitou. Ele realmente foi morto, experimentou a morte. É isso que é importante, Muita gente diz também que a pessoa morreu e é imediatamente ressuscitada, E está lá no céu, Vamos ver o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo nos diz outra coisa. Morreu, por exemplo, muitos irmãos, assim,
Isso não é teologia católica, tá, gente? Morre, pronto, logo depois assim já está no céu. Não, porque isso não aconteceu com Jesus. Ele morreu, permaneceu 3 dias no túmulo, então não é imediatamente. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Mas só por isso que é importante esse tema de hoje, só para dar a importância. Vamos ver o que diz o catecismo. Estamos no número 624. Começando com a citação da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um. Ele experimentou a morte por nossa causa. Continua o catecismo. Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse pelos nossos pecados, citação de Coríntios 15, né? Mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse o estado de morte. O estado de... O que é estado de morte? É estado de separação entre sua alma e seu corpo, durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Então, tem um espaço de tempo. O que é a morte? Aqui então o catecismo está dizendo, gente. A morte é essa separação entre o corpo e a alma. O que é um ser humano que faz de nós uma pessoa humana? É a unidade entre corpo, alma e espírito, né? Se a alma se separa do corpo, deixa de ser humano. Isso é importante, fé católica, né? Tá bom? É coisa simples, tão simples, mas que deixa às vezes a gente confuso e abre espaço daí para outras coisas que não são católicas. Então o exemplo de Cristo nos diz que não é imediatamente, né? Ele ficou 3 dias no sepulcro, morto, no estado de morte, que diz o catecismo. Então, o que para Jesus levou 3 dias, para nós levará até o fim dos tempos. Entenderam? Por isso que no fim dos tempos tem o julgamento final e nós seremos ressuscitados para o céu, ou não, né? Então, mas a gente vai entender, né? Mais um pouquinho isso aqui. Vou continuar lendo o catecismo, depois eu volto aqui. Tem uma parte central agora que é importante, né? Tudo é importante, mas isso que eu vou ler ainda no número 624 é importantíssimo. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. Vou explicar já o que é esses infernos aí, para vocês não ficar com caraminhola na cabeça, né? Já digo, esses infernos não é o inferno de Satanás. Nós chamamos o nosso credo de mansão dos mortos, mas no original está infernos. É a mansão dos mortos. Não é aqueles que foram condenados, aquilo não tem retorno. Que foi condenado ao inferno de Satanás. Esses não têm retorno. Então, só para fazer essa separação, desde já, para não confundir ninguém, né? A descida dos infernos, aos infernos. Olha só, é o mistério do sábado santo, no qual o Cristo, depositado no túmulo, manifesta o grande descanso sabático de Deus. Olha só o que o catecismo foi tirar, né? Lembra o descanso sabático? Tem a ver com esse sábado santo. Depois da realização da salvação dos homens, que confere paz ao universo inteiro, né? Então, a fé da igreja é que nós, né, voltando àquele assunto lá do imediatamente sendo julgado, né? Você morre e vai diretamente para o céu e para o inferno. Então, vou tentar explicar isso aqui para vocês. Não sei se vai ajudar, assim, que tem pouco tempo aqui, né, para a gente. Para não alongar demais, vou tentar explicar. Espero que fique claro, né? Depois o Adilto me diz se ficou claro ou se ficou mais confuso. Tá bom, Adilto? Mais ou menos assim.
A fé da igreja é que nós morremos. Então, lembra o que é morte? O corpo se separa da alma. Então, o corpo se separa da alma e se está morto. O corpo vai para o cemitério e a alma vai para ser julgada diante de Deus. Depois vai para o purgatório, para o céu ou o inferno. Então, esse estado, quando a alma vai para o céu, lembrar lá daquela parte da antropologia que a gente estudou já. A alma sozinha não é um ser humano. Lembra? O que compõe um ser humano por isso que eu falei que era importante aquilo que eu falei no início. Corpo, alma, né? São Paulo diz que é corpo, alma e espírito, né? Não vamos explicar isso detalhadamente, né? Acho que a gente já falou sobre isso quando fala da criação do homem lá, da pessoa, né? Então, ao se separar, o que é? É alma, né? Mas não é ser humano. Não sei se ficou claro isso, então. O julgamento, e ela fica nesse estado de espera, o julgamento final é da pessoa humana, né? A ressurreição, como a ressurreição de Cristo, é a ressurreição da pessoa humana, né? Acho que ficou entendido, né? Por isso que a alma sozinha não é ser humano, então está esperando, por isso que vai dizer depois, o Antigo Testamento lá, acho que Isaías vai dizer, né? Vou dizer a terra para devolver, né? Os corpos serão ressuscitados, né? Transfigurados, né? E se juntará à alma. É isso, né? Mais ou menos. Ficou claro, né, Adilto? Vamos continuar, que acho que quando for falar aqui de Cristo, vamos entender melhor. Então, sobre os infernos eu já falei, né? Esse inferno não é aquele inferno de Satanás. Aqui continua, no número 625, Cristo em seu corpo, com seu corpo na sepultura. Jesus, então, vou ler aqui uma citação de São Gregório, porque acho que fica claro aqui, ó. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado de passividade de Cristo antes da Páscoa e o seu atual estado glorioso de ressuscitado. Então, depois a gente vai ver ali sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou com seu corpo, entendeu? Essa é a nossa esperança. Nós ressuscitaremos com o corpo. Então, não foi só a alma ou só o espírito. Não, corpo. Então, porque o ressuscitado, diz o catecismo aqui, é a mesma pessoa do vivente, que pode dizer, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1,18. Né? Estive morto. E ele esteve morto de verdade, no estado de morto. A sepultura quer atestar essa coisa, quer afirmar. Não foi uma morte fantasiosa, não foi uma morte de brincadeirinha, né? Deus fingiu que estava morto. Não, estava morto. Torna a dizer, o que é a morte? Então, gente, a nossa alma, e a de Jesus também, é imortal. Ela não morre, gente. Então, quando nós morremos, a alma se separa do corpo. Eu não vou repetir, mas você pode voltar aqui nesse número que a gente leu aqui. É isso que diz a fé da igreja. O estado de morte é a separação da alma do corpo. Por isso o corpo apodrece. Né? Por que o corpo de Jesus não apodreceu? Daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Já adianto. Porque o corpo de Jesus, a pessoa de Jesus, é uma pessoa divina. Entendeu? O corpo dele também. Por isso o corpo dele não apodreceu nesses 3 dias. Um ser humano normal, morto em 3 dias, começa a apodrecer, fica, né? Começa a se decompor, né? Ok? Acho que ficou bom. Vamos ver o que a São Gregório de Nissa fala. Vou ler aqui. Deus, o Filho, não impediu a morte
de separar a alma do corpo. Olha só, viu? Em Jesus houve uma separação. Ele não impediu da alma se separar do corpo. Isso é morte. Segundo a ordem necessária à natureza. Mas os reuniu novamente um a outro pela ressurreição. Entendeu o que é ressurreição agora? É unir a alma ao corpo de novo. De uma maneira gloriosa. A fim de ser Ele mesmo, né? Não é outro, é Ele mesmo. Em sua pessoa, a ponto de encontro da morte e da vida. O ponto de encontro da morte e da vida. Cessando nele a decomposição da natureza, o corpo, né? Produzida pela morte, e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas. É isso. Continua aqui o catecismo no número 626, eu vou citar, que é só uma citação aqui de São João Damasceno. Pelo fato de na morte de Cristo a alma ter sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas. Então, entenda isso, né? Jesus é uma única pessoa que tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. A gente chama de encarnação. Teologicamente, união hipostática. A gente já falou sobre isso, né? Então, a alma se separou, mas ele não deixou de ser a pessoa divina. E porque a pessoa divina não houve decomposição. É isso que São João Damasceno, padre da igreja, está dizendo. Vou repetir. Pelo fato de, na morte de Cristo, a alma ter sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Cristo existiram igualmente desde o início na pessoa do Verbo. E na morte, embora separados um do outro, cada um permaneceu com a mesma e única pessoa do Verbo. É isso. Que o Catecismo fala agora, no número 627, que diz assim: não deixará teu santo ver a corrupção, né, falando desse corpo. Jesus foi pro túmulo, mas seu corpo não conheceu a corrupção. Vamos ler. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, porquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Entretanto, devido à união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que ela o dominasse. Atos 2:24, discurso de Pedro. Não era possível que a morte o dominasse. E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Isso é Santo Tomás de Aquino, né? A virtude divina preservou seu corpo da corrupção. Sobre Cristo pode-se dizer ao mesmo tempo, Isaías agora, foi arrancado da terra dos vivos, e minha carne repousará na esperança da ressurreição. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixará o teu santo conhecer a decomposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? 26, 27. E depois aquela passagem de Lucas, a ressurreição de Jesus no terceiro dia, né? De Coríntios 15 e Lucas 24, 46. Que fala lá da ressurreição do pobre, do Lázaro, do pobre Lázaro e do rico bufão lá, né? Foi a prova disso, pois naqueles tempos pensava-se que a corrupção se manifestava a partir do quarto dia, né? Então o corpo de Jesus não foi corrompido. Muito bem. Por que o corpo de Jesus não se corrompeu? Vou repetir, né? Porque embora a alma tenha se separado do seu corpo, a pessoa divina não se separou do corpo. Jesus é uma pessoa em duas naturezas. Mistério da encarnação, lembra?
união hipostática. Então, e isso é importante porque no céu ainda não tem, no céu tem alma, não seres humanos, entendeu? Com exceção da mãe de Deus, né? Jesus que é Deus. Então, isso é importante para a gente entender esse processo pós-ressurreição que a nossa fé diz. Então, por isso que, né, nós estamos no estado de espera. No céu ainda só tem, é o que diz o catecismo, só tem almas, não tem seres humanos, porque não tem corpo. À exceção de um. Qual que é mesmo, Adilto? A mãe de Deus. Por isso que o corpo dela, o corpo de Jesus também, né? Então pode dizer que tem duas, mas Jesus é Deus homem, né? Agora, os seres humanos, né? Sempre só seres humanos, só tem um corpo lá, só tem um ser humano lá, né? Que é a Virgem Maria. Por isso os privilégios dela, ela está de corpo e alma, é essa a nossa fé. Depois, quando falar mais para frente, a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre a ascensão de Nossa Senhora. Mas todos os outros têm a alma no estado de espera, esperando para o julgamento final e aí para ressuscitar, né, como pessoa humana. Tá bom, amados irmãos? Pessoa humana é alma e corpo. Lembra disso. E no céu tem a alma, né? Então, quando se quebra a natureza humana, né, se decompõe a natureza humana, a alma não se quebra, é imortal, é incorruptível, né? Tá bom? Aqui agora, no número 628, fala sepultados com Cristo, que é o mistério do batismo, né? Diz aqui, tem uma citação de Romanos aqui, ó. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6, 4, né? Entenderam? Então, essa sepultura também simboliza o nosso batismo, né? Morto, porque o batismo é uma morte e uma ressurreição com Cristo, né? Uma coisinha, no Dênzigas, número 30, fala um pouquinho dessa descida de Jesus aos infernos. E aqui no catecismo fala, nós vamos passar aqui já para esse parágrafo, Cristo desceu aos infernos. Então eu vou tentar, eu falei que aqui ia ficar mais claro, mas isso é rapidinho, depois você pode ler, eu só vou dar umas explicaçõezinhas, né? Na vigília pascal tem uma frase muito bonita que diz assim: Cristo, teu Filho, que tomado dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. No Dênzigas fala dessa descida aos infernos. A tradução do nosso credo fala mansão dos mortos, desceu a mansão dos mortos, né? É a mesma coisa, né? Então vamos tentar entender. Inferno é da palavra latina inferi. Inferi em latim quer dizer inferno, né? Quer dizer alguma coisa inferior, alguma coisa que está abaixo. Não é o inferno de Satanás, podemos dizer assim. Isto é onde estão os que foram condenados, né? Que eles vão ser condenados, vão para lá. Então, é uma questão, inferno inferior. Então, esse inferno, os gregos chamam de Hades, mansão dos mortos. Os hebreus chamam de Sheol. Então, Sheol, Hades, inferno, é a mesma coisa aqui, né? Onde estão os mortos, né? Mansão dos mortos, né? Esse inferno do Antigo Testamento, entenderam uma coisa, esse tipo de inferno, mansão dos mortos, que é próprio do Antigo Testamento, não existe mais, né? Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Isso para nós, então, porque Jesus desceu lá, esse desceu já não é mais, entendeu? Mas então, vamos ver aqui o que diz o Catecismo, no número
633 aqui falando sobre isso. A Escritura denomina a morada dos mortos para a qual Cristo, morto, desceu dos infernos, ou Sheol, ou Hades, eu já disse, né? Infernos é a palavra latina, Sheol a hebraica e Hades a grega. Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Se Jesus desceu lá, se mostrou a eles, já não é mais o inferno, que não é privação da visão de Deus, né? Este é com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Essa citação do Catecismo Romano, de várias citações bíblicas aqui, né, do Concílio de Roma e assim por diante, que é um amontoado de citações da tradição da igreja e de citações bíblicas, né? Vou repetir, este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus e justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão, né? Aquela passagem lá de Lucas, vocês lembram disso, né? Lázaro e o rico avarento. Porque aquele inferno que o outro estava não tinha como voltar, lembra? Não é lá, aquele não, é outro estado, né? Seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. É o seio de Abraão onde estava Lázaro, esperando o Redentor, que é Jesus. Jesus não desceu ao catecismo. Por isso que é importante ler o catecismo para a gente não ficar falando besteira, né, gente? Até eu já falei algumas besteiras sobre isso algumas vezes. Mas, lendo o catecismo, a gente se corrige, né? Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados. Olha só. Entendeu? Não é aquele inferno dos condenados, mas os que esperavam a libertação. E olha, o catecismo continua. Nem para destruir o inferno da condenação. O inferno que Jesus destruiu não é esse, mas para libertar os justos que o haviam precedido. A imagem das anástases, que é os ícones da ressurreição dos nossos irmãos orientais, é maravilhoso. Tem Jesus lá quebrando a morada do Hades, do inferno, e trazendo a humanidade. Então, é este o inferno que Jesus destruiu. O Sheol, morada dos mortos, dos justos, que estavam esperando a libertação. Não é o inferno dos condenados, né? Ele não destruiu. Vou repetir o que o catecismo diz. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido, né? Tá bom? Vou ler mais. Tem aqui algo maravilhoso, né, que eu quero ler para vocês, que é um pedaço do texto de uma antiga homilia dos primeiros séculos sobre o Sábado Santo, que está na liturgia das horas do Sábado Santo. Eu vou dizer para a gente entender um pouquinho sobre essa descida de Jesus, né, à mansão dos mortos. Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Acorda, tu que dormes, porque não até te criei para permanecer na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos, né?
Então, é isso sobre a morte e a descida aos infernos, né, que o catecismo diz. Depois vocês leiam, eu não li todos os parágrafos, mas vocês leiam aqui. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, já introduzindo, sobre a ressurreição. E algumas coisas muito importantes aqui, né? Então, no número 638, isso aqui eu vou gastar pouquinho tempo, né? Então eu já vou adiantar para vocês. Por quê? Aqui que fala assim, o parágrafo 2, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, né? Falar dos mortos tem que falar da ressurreição. Vou iniciar a falar sobre a ressurreição. Então, o catecismo diz assim no número 1 aqui, o evento histórico e transcendente, a ressurreição. Isso é uma novidade do Concílio Vaticano II e desse catecismo, que você não encontra em outros catecismos antigos da igreja. Por exemplo, quando fala evento histórico, né? Aí o evento histórico é o túmulo vazio, as aparições do ressuscitado e assim por diante. Por que a igreja quer afirmar a historicidade da ressurreição? Por causa da teologia, de algumas teologias liberais, né? E vou citar aqui o nome do fundador, um protestante chamado, já faleceu, graças a Deus, do século passado, mas a teologia dele permanece. Rudolf Bultmann. O que ele dizia? Ele questionava os milagres do Novo Testamento, né? Ele dizia assim, é impossível viver no século XX, isso já 50 anos atrás, 60 anos atrás que ele falava, ter a vacina, transplante de coração, a máquina de escrever, energia elétrica, lâmpada elétrica e ainda crer nos milagres do Novo Testamento. Você imagina hoje adaptando isso, falando de toda a tecnologia, né? Então ele dizia isso, que aquilo era uma invencionice, era outra coisa, né? Ele criou um processo chamado de desmitolização, ou desmistificação da palavra de Deus, da Bíblia, que esses milagres eram simbólicos, né? Aí vai dizer o quê? Na ressurreição, que a ressurreição não é algo que aconteceu de verdade, mas é um mito, né? Dos primeiros cristãos que eles inventaram, né? E depois, por que eu estou falando isso? Ele morreu, mas tem seus seguidores. Existe um teólogo católico, quer dizer, se diz católico, espanhol, chamado Andrés Torres Queiruga, um padre, que foi muito, né, a Conferência Episcopal Espanhola condenou essa teologia dele. Ele dizia, né, que o importante não é o Jesus histórico, o importante é é a ressurreição como símbolo. E aí ele diz assim, se achasse o corpo de Jesus hoje, provasse, né, que o corpo dele está no túmulo, ainda assim eu creria no Cristo ressuscitado. Não é essa a nossa fé. A fé da igreja diz, e por isso o catecismo, por causa dessa teologia liberal, e as influências do Andrés Torres de Queiruga estão no Brasil muito forte, inclusive entre religiosos. Eu estou falando porque eu já tive, né, ele esteve alguns anos atrás, esteve no Rio Grande do Sul dando formação para os religiosos, né? E essas ideias vão entrando, né? Ele vai dizer que não existe quebra da natureza, né? E que a ressurreição é só algo simbólico. Não é verdade. Esta não é a nossa fé. Tá bom, gente? Então, o que é a fé da igreja? Que Jesus ressuscitou e isso é um evento também transcendente, mas é histórico. Quer dizer que tem algo de real, não é mitológico. E aí, eu não vou ler tudo, que depois você lê aqui no catecismo, eles falam então, né, o mistério do túmulo vazio é uma das provas de Cristo, não tem o corpo de Jesus. Por isso que eu falei, Jesus ressuscitou com o corpo, não se achou o corpo dele, né? E depois da aparição de Jesus aos ressuscitados. Então, não é invenção dos apóstolos, porque os apóstolos não queriam acreditar, lembram disso? Os apóstolos tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus, que ele tinha ressuscitado de verdade, ele teve que provar para eles. E outra prova é que, para provar isso, que a fé deles, eles morreram, deram a vida deles. Por isso que eles não negavam, mandavam eles pararem de falar da ressurreição
E eles morreram defendendo isso. Derramaram sangue, apanharam, não negaram. Né? Isso é a nossa fé, gente, é algo histórico, né? As aparições dele. Eu vou ler aqui essa parte que achei bem mais importante, mas vocês podem ler, por favor, tudo. Mas para acabar com essa história do Andrés, né, do padre Queiruga e de Bultmann, né? Nossa fé. Diz assim, então, aqui, o número 643. Diante desses testemunhos dos apóstolos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física. Olha o que o catecismo já está dizendo. Ele ressuscitou fisicamente, não é simbolicamente. Porque se a gente não crê na ressurreição, não crê nos milagres, a nossa fé acabou. Não tem Eucaristia, não tem sacramento. A gente não vai crer que a Eucaristia ali é o corpo de Cristo, né? Corpo, alma, sangue, divindade. Senão é um simbolismo. Isso não é fé católica. Lá mais para frente, quando a gente for falar sobre os sacramentos, a gente vai falar sobre a Eucaristia. Aí a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Vou continuar. Fora da ordem física. E não reconhecê-la como um fato histórico. É um fato histórico, aconteceu de verdade, há 2000 anos atrás. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre. Uma prova radical, os discípulos foram provados, anunciada antecipadamente por ele. Eles foram abalados, a fé deles acabaram assim praticamente, foi quase destruída com a morte de Jesus na cruz, porque eles não esperavam isso, gente. Eles não esperavam a ressurreição. Jesus falou sobre ela, mas eles não entendiam. Então não foi uma invenção deles, eles não tinham essa capacidade de vencer, porque eles não acreditavam na ressurreição. Né? O abalo provocado pela paixão, é isso que eu estou falando, quebrou a fé deles, a paixão de Jesus. Né? O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos algum deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Então não foi invenção. Jesus teve que provar para eles que estava vivo de verdade, que era corpo, que é um evento histórico. Então agora vem essas invenções aí que é simbolismo. Isso não é igreja católica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas pessoas, desculpe dizer aqui, tá? Mas existe gente que são missionários do mundo na igreja. Ou seja, querem adaptar a igreja ao mundo, querem mundanizar a igreja. E nós somos chamados ao contrário, somos missionários da igreja no mundo. É mudar o mundo para ser igreja. Não é mudar a igreja para ser igual ao mundo, para adaptar à modernidade. Não é isso. Inculturação não é mudar a fé da igreja. Não, e eu estou falando porque a ressurreição, amados irmãos, é algo essencial. Se a gente não crer na ressurreição, vamos, abandonar a igreja, mudar e vamos fazer outra coisa. É perda de tempo isso que eu estou fazendo aqui. É perda de tempo a gente vir para a igreja, se não crer na ressurreição, gente. É só uma instituição social, então acabou, vamos vender bolinho na rodoviária, como diz meu fundador, que a gente ganha mais. Tá bom, amados? Isso é muito sério, é muito sério. Então é importante, por isso que eu estou gastando esses minutos a mais hoje, para reafirmar isso. A ressurreição é um evento histórico, milagroso, misterioso, né? Os apóstolos não queriam acreditar, tiveram dificuldade de acreditar, e Jesus teve que provar que estava vivo, né? Para eles, e aí que eles entenderam. Então, vou voltar para o catecismo, né? Desculpa, eu me animei aqui, né, Adilton? Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam discípulos abatidos, com o rosto triste, o discípulo de Emaús, assustados, porque não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, considerando suas palavras um delírio, uma loucura.
os próprios apóstolos consideravam a ressurreição um delírio, uma loucura. Quando Jesus... É isso que está dizendo o catecismo, gente. Tá bom? Quando Jesus se manifesta aos 11 na tarde da Páscoa, os criticou pela falta de fé e pela dureza do coração, a esclerocardíaca, né? Dureza do coração. Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Está lá em Marcos 16, 14. Jesus criticou eles porque eles não tinham fé, não acreditaram, estavam duro, coração revoltado. Então, temos que abrir o coração, gente, para crer de verdade. Jesus ressuscitou e ressuscitou com o seu corpo. Então, se achar o corpo dele, a nossa fé acabou. Entendeu, gente? Rudolf Bultmann, tá? Desculpe, é um protestante que nem é protestante, nem pode ser considerado cristão para nós. Né? Essas pessoas, o padre Queiruga, né, não têm fé católica, eles querem mudar a fé. Né? E aqui é o coração da fé, não pode ser mudado. Eu vou continuar. Né? No número 644. Olha só, continua o catecismo. Mesmo confrontado com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, a ponto de o fato lhes parecer impossível. Pensam estar vendo um espírito, um fantasma, quando vê Jesus ressuscitado. Eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria, a sua surpresa. Lucas 24:41. Tomé conhecerá a mesma provação da dúvida. Quando da última aparição de Jesus na Galileia, contada por São Mateus, alguns tiveram dúvida. Por isso, falta consistência à hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade, uma crendice dos apóstolos. É a crítica. Estou falando com vocês que a crítica não é minha, é do catecismo a essa teoria de Rudolf Bultmann e Andrés Torres de Queiruga e Companhia Limitada. Olha o que o catecismo diz, vou repetir. Por isso, falta consistência à hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos. Muito pelo contrário, a fé que tinham na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Eles não acreditavam em Jesus ressuscitado. Eles passaram a acreditar porque eles tocaram nele. Não tinha como negar o corpo dele. Ele comeu na frente deles. Tem alimento aí? Ele comeu, gente. Um espírito não come. Não é fantasia. Então, o que Andrés Torres de Queiruga falou que isso é uma invenção, uma fantasia, e que a fé está baseada nessa fantasia, gente. Pelo amor de Deus, se isso é fantasia, eu deixo de ser padre. É perda de tempo. Não, Jesus ressuscitou de verdade, é um evento histórico, o corpo dele físico ressuscitou, e essa é a nossa esperança, que um dia o nosso corpo, né, será ressuscitado. Como será isso? Não sei. Mas essa é a nossa fé. Tá bom, amados irmãos? É isso. Com a próxima aula a gente continua falando sobre a ressurreição, o estado da humanidade ressuscitada de Cristo, né? Tá bom? E mais alguma coisa da ressurreição, porque esse é o centro da nossa fé, tá bom? Ok. Deus abençoe você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, rapidinho agora, antes da bênção, vou falar sobre nossa promoção. Próxima semana, o nosso encontro é dia 1º, né, Adilton? Isso. Próxima quarta, dia 1º, a gente vai fazer o sorteio de um catecismo, né? Nesse mês comemoramos 1 ano de perseverança. Então, as regras aqui, que a minha equipe é grande aqui, resolveu para fazer isso. Não. Primeiro, que você tem que a pessoa tem que estar inscrito no canal aqui da paróquia. Então, se você não é inscrito, meu irmão, pelo amor de Deus, faz uma fezinha lá, né? Se inscreva no canal aqui da paróquia. E que precisa estar online naquele dia, né, Adilton?
Exatamente, padre. A gente vai sortear para aquelas pessoas que estão online no próximo programa. Próximo sábado. Isso, o pessoal tem que estar... Fala aí no microfone, Adilton. O pessoal tem que estar online, tá, padre? Uhum. Para no final do programa a gente fazer esse sorteio, esse catecismo da igreja. Então, se você não é inscrito, corra lá agora, vai aí, já que você está assistindo pelo YouTube, né? Aproveita, vai lá e se inscreve, ative o sininho, você vai até ver aí a imagem de como tá fazendo também. Você se inscreve e clica no sininho, aciona todas, né, para receber todas as notificações e em seguida não perca de dar o seu like aí. Então, seja inscrito, né? Essa é a regra para você se inscrever, ser inscrito para ganhar o catecismo, né? Concorrer ao catecismo, e você está online no dia, né? Não adianta, né, padre? Não tem sentido a pessoa participar e se inscrever, mas não está participando do catecismo. Se inscreva, gente, né? Lembrando que esse curso é de graça, né, Adilson? Aí não cobra nada, estamos ganhando nada. Com certeza. E dá um trabalhão fazer isso, gente. Mas é só para reafirmar a nossa fé. Ok, gente? Isso, né, Adilton? Então, muito obrigado. Vou dar a bênção, né, para você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.